Bom, pessoal, peço perdão, mas como eu não tenho muito costume de gravar, eu acabei não acompanhando o reloginho da tela e acabou meu tempo, meu celular pesou. Eu tive que fazer umas coisas aqui, mas eu parei aqui em Gênesis, capítulo 2, o versículo 20, que diz: E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. Né? Ou seja, Adão não via uma fêmea da semelhança dele, né? Igual ele cuidava dos animais e Deus observava isso, e Deus não achava isso bom. Então, se você ler todo o capítulo, você vai ver que Deus colocou Adão no sono profundo, retirou sua costela e da sua costela fez a Eva. Retomando para a leitura, o versículo 23, 24 e 25, que diz assim: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Ou seja, Deus, não é aconselhável que um homem fique solteiro, entra na velhice solteiro. É aconselhável que ele se case, tenha a sua mulher, né? Para ser o casamento em si para que os dois virem só uma carne, para que um tome conta do outro, né? Se um tropeçar, o outro ajuda a levantar. E esse termo aqui, que é o versículo 25, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eu entendo assim, hoje em dia você vê os casamentos, né? Tanta guerra, tanta briga, um escondendo coisa do outro. Esse termo nus, para mim, ao meu entendimento, quer dizer sim que eles estavam despidos de mentiras, de falsidade, que eles estavam ali um pelo outro, e os dois formando uma só carne. Isso que era para ser o casamento, perante aos olhos de Deus, uma só carne, os dois, um viver pelo outro, um ajudando, apoiando, e essa nudez, retirar essa nudez da falsidade, da mentira, da intriga, da confusão, né? Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Me desculpa algumas falhas, eu tive que fazer um novo vídeo porque meu tempo foi curto, mas eu deixo aí Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 para a meditação. Peço que vocês leiam com atenção para que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração o que Deus quer passar para você. Amanhã eu retomo em Gênesis capítulo 3, vou estar fazendo a leitura do 3 e do 4 para que o vídeo não fique muito longo. E numa visão geral desse capítulo 1 e 2, o Espírito Santo ministrou no meu coração uma coisa assim, muito profunda para mim. Ou seja, Deus criou o mundo em perfeição, viu, certificou que era bom, fez o homem, né? Fez a mulher, fez Adão, fez Eva, e deu toda a inteligência para que Adão colocasse o nome dos animais, o nome das frutas. Ou seja, Deus não queria ninguém ruborizado. Porque Deus, se ele quisesse, se fosse da intenção dele, ele teria feito um Adão robô para seguir o seu comando. Porque às vezes muita pessoa pode falar assim, mas Deus sabia que Eva ia comer do fruto, ia convencer Adão, por que ele permitiu? Sim, ele permitiu porque ele fez Adão com sua própria inteligência. Ele presenteou Adão com a sua inteligência. Ele não queria um robô, ele não queria que Adão ficasse fazendo as coisas ao comando dele. Ele quis criar o homem para ter seus próprios pensamentos, suas próprias vontades, né? E o que eu entendo com isso? Que muitas vezes, muito conflito familiar vem pelo fato de que o pai e a mãe tem essa mania, eu tiro por mim mesmo, de querer que o filho faça o que ele quer que faça. Sim, com uma certa idade, sim,
na fase de menor ainda, mora conosco, com os pais, né? Então a gente tem que impor limite e ordem. Mas depois, na fase adulta, nós, como mães, pai, o nosso dever é educar e criar os nossos filhos no caminho do Senhor. E quando ele estiver na fase adulta, aceitar as escolhas deles, porque eles são a nossa semelhança, eles não somos nós. Eu mesmo tinha muita mania de falar com a minha filha assim, ai, se fosse eu, faria desse jeito. Mas não é eu, a minha filha não é eu, né? Ela é minha semelhança. Então ela tem pensamento próprio. E em Gênesis capítulo 1 e 2, eu consegui entender isso, né? O Espírito Santo ministrou no meu coração isso. Não só filho, quem não tem filho também, mas às vezes tem um amigo, um namorado, um esposo, uma esposa, que acaba dando conflito por querer que a pessoa faça. Ai, um exemplo. Ai, o meu marido deixa a toalha molhada em cima da cama. Se fosse eu não deixava assim, mas ele ímpar, você é par, né? Então, que isso sirva, assim, para tá tocando no seu coração, você que precisa estar ouvindo essa palavra. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas que você reflita, medite nessa palavra, porque nós temos que entender que ninguém é igual a gente. Se Deus, criador do céu e da terra, criador de tudo, imperfeito, ele criou tudo numa perfeição, nos detalhes maravilhosos. Ele deu essa liberdade para que Adão tivesse seus próprios pensamentos, presenteou Adão com a inteligência para Adão fazer suas escolhas, entendeu? Mesmo que ele veio apagar a consequência de uma escolha errada que ele fez, que nós vamos estar estudando amanhã, mas Deus deu essa liberdade para ele. Então, quem somos nós para querer impor algo para um filho, para um vizinho, para um amigo, para um marido, para um namorado, né? A gente tem que respeitar a decisão de cada pessoa, mas sempre aconselhando, mostrando a verdade em Deus e dizendo o seguinte: toda escolha tem sua consequência, boa, ruim, tem sua consequência. Então você tem que ter a base disso, né? Olha, você tá tendo uma escolha que não é legal, depois vai te gerar uma consequência que você não vai gostar. Você tá pronto para arcar com essa consequência, né? Ou seja, sempre tendo essa base de conselho, mas sem querer impor que a pessoa faça o que você faria, porque nem Deus, que é o nosso soberano, nosso criador, ele impôs isso, né? Ele deu total liberdade para que Adão escolhesse o caminho a seguir. Infelizmente ele escolheu o caminho errado e teve a consequência disso, mas que você reflita hoje, né? Se você não tiver tempo hoje, amanhã, mas não deixe de ler todo o capítulo 1, o capítulo 2, para que o Espírito Santo possa falar no seu coração e você possa entender o que Deus quer passar para você. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Vou fazer uma pequena oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por estar ministrando em meu coração essas palavras. E espero que quem esteja ouvindo esteja entendendo, né? Comece a entender a sua palavra, comece a entender o que o Senhor quer dizer para nós, né? Nem sempre o Senhor diz a mesma coisa para a mesma pessoa, mas com a meditação que a pessoa possa vir entender o que o Senhor quer de nós, e que esse dia seja abençoado em nome de Jesus.